Olá, queridos alunos, sou eu mesmo, pastor Enéas Pereira. Olha, graças a Deus, né? Chegou o tempo da nossa escola bíblica, Deus preparou todas as coisas e nós estamos aqui para gravar a nossa primeira aula, né? Do mês de março, essa primeira parte desse estudo. E eu quero começar com algo que o apóstolo Maurício Pirelli, ele nos disse em uma das reuniões de pastores. Ele falou sobre o incêndio da Amazônia. Imagina o incêndio na Amazônia e um beija-flor carregando água no bico para apagar o incêndio. Se a gente olhar de fora, a gente ia dizer assim, olha, é um serviço de tolo, ele não vai conseguir nunca apagar esse incêndio. Mas o que é importante para o beija-flor? Ele está fazendo a parte dele. Assim nós começamos e damos início a essa escola bíblica. Sabemos que há muito a se fazer, mas se cada um de nós fizermos a sua parte, com certeza nós vamos ter grandes resultados, tá bom? Então, dessa maneira, a gente começa aí esse estudo que eu quero apresentar aí para você, tá bom? Vamos abrir lá o nosso PowerPoint, abrir a nossa aula de hoje. Isso, vamos abrir aqui a nossa aula, né, para a gente dar uma olhada aqui. Muito bem. Eu espero que vocês estejam todos bem, estejam aí animados, né, para podermos trabalhar juntos essas videoaulas, trabalhar essas aulas juntos, e vai ser de muita importância, né? Alguns conseguem fazer presencial na igreja, outros não conseguirão, mas nós estamos aqui para trabalharmos juntos, né? Então você vai precisar aí. Primeiro, vamos começar com uma oração, né? Pedindo para que o Senhor Deus nos abençoe. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor este projeto de escola bíblica, Deus, online, com videoaulas gravadas, que o Senhor venha alcançar cada aluno e que através dessas videoaulas o Senhor venha falar no coração, na mente, no entendimento, e que nós venhamos crescer para a glória do Teu reino, que venhamos crescer juntos em conhecimento e na graça do Senhor, em nome de Jesus. Então, é desta maneira, queridos alunos, nós vamos aí apresentar, né, para vocês agora o nosso estudo. Está aqui a foto do nosso apóstolo, Maurício Pirelli. Esse estudo foi do apóstolo Maurício Pirelli, esse estudo, né? Então, é o estudo bíblico de nível 1. A matéria, o nome da matéria é Cuidado com o Mundo. Não é? O autor é o apóstolo Maurício Pirelli, nosso apóstolo presidente. Professor sou eu, pastor Enéas Pereira. A arte foi o mesmo que fiz também, né? E estou na direção aqui também. O nosso endereço está aqui, nosso contato. Para você que não faz parte, né, do Ministério Palavra Viva do Reino e está sendo também nosso aluno desse estudo bíblico, tá certo? Então vamos lá para as apresentações aí, né? E o nosso estudo ele vai se dividir em 5 capítulos, né? Em 5 capítulos nós vamos discorrer ele. O primeiro capítulo é o que nós vamos falar hoje. O primeiro capítulo é o que é o mundo, né? Então nós vamos discorrer isso, o que é o mundo. Nós vamos discorrer sobre isso aí. No capítulo 1, o que é o mundo, aí nós temos aqui A, B, C e D, ou seja, no A vai falar sobre o mundo, no B nós vamos falar sobre o desejo da carne, no C vamos falar sobre o desejo dos olhos, e no D vamos falar sobre a soberba da vida. Então, nessas 4 áreas aí nós vamos trabalhar. No que você vai precisar? Você vai precisar, é claro, do seu caderno, né? Você vai precisar do seu caderninho de estudo, do seu livro de estudo, você já deve estar com ele aí nas suas mãos. Você vai usar também a Bíblia, para você acompanhar os textos bíblicos que vai ser citados aqui no nosso estudo, né, os textos bíblicos. Então, já de introdução aqui, nós temos aqui, olha bem, na nossa área aqui, nós temos essa ilustração que diz assim, nada é errado se te faz feliz. Assinado, quem que assinou? Satanás, né? Só pode ser dele essa coisa, essa invenção aí. Então, tem essa mão com essas unhas terríveis aqui, que simboliza Satanás. Então, o que é o mundo? Né? O que é o mundo? O nosso estudo central é cuidado com o mundo. Né? Nosso tema central do nosso estudo é cuidado com o mundo. E agora, o que é o mundo? Então, nós vamos descorrendo aí, tá bom? Na letra A, nós vamos ter aqui o seguinte, olha, o mundo. O mundo representa tudo aquilo que desagrada a Deus e opõe-se aos ensinos e está sob o domínio de Satanás.
Então, veja bem, o apóstolo João, ele escreve dizendo assim, olha, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então, assim diz a palavra de Deus. Se você conferir lá na sua Bíblia, é isso que está escrito, 1 João 5, verso 19. Então, veja bem, nós temos essa ilustração também aqui, olha, uma foto, uma figura de Satanás, do chifrudo aí, manipulando. O que ele está manipulando? Líderes do mundo, líderes do mundo, líderes de entretenimentos, líderes de business, ou seja, de negócios, líderes organizacionais mundiais, ou seja, organizações mundiais. Ele manipula a política e ele manipula também a religião. Ou seja, é esse mundo que se refere a esta palavra. Esse mundo se refere, o mundo que é governado pelo maligno, é esse mundo, né? O mundo em que nós vivemos, é o globo terrestre. Por que ele é governado pelo maligno? Porque quando Deus criou o mundo, do nosso entendimento, lá em Gênesis, que Deus dá autoridade ao homem. Deus dá autoridade ao homem, ao ser humano. Mas o que é que o homem faz? O homem pega a autoridade que Deus deu, e o homem transfere essa autoridade para Satanás, através da desobediência. Então, a partir do momento que o homem entregou para Satanás o governo da terra, porque Deus deu o governo da terra para o homem. Lembra que está escrito? Dominai sobre todas as coisas, né? Para ter domínio sobre a terra. Mas o homem, na desobediência, ele transferiu o domínio da terra para Satanás. Então, hoje, Satanás ele tem o domínio da terra nas mãos dele. Ele tem o domínio da terra. É óbvio que isso tem um limite, tem uma limitação. Deus permite ali até, foi colocado limites e barreiras. Então, ele vai até algum limite, mas não ultrapassa aquele limite, porque o Eterno tem o controle de todas as coisas. Então, ele tem esse poder de governo sobre essas áreas que nós vimos ali, sobre as lideranças do mundo, como nós vimos na política, na religião, em entretenimento, né, na mídia. Então, nós vamos discorrer durante o nosso estudo, nós vamos discorrer acerca disso, tá bom? Ali nós vamos ter aqui, olha, onde está a nossa flecha aqui, olha, as filosofias, os conceitos e as doutrinas que distorcem ou denigrem a Cristo e ao seu sacrifício na cruz do Calvário, oferecendo outra forma de salvação. Então, isso aqui é um governo do mundo, né? É um governo do mundo, é um mover do mundo. Ele distorce, né, a verdadeira forma de pregação da palavra de Deus, né? Oferecendo outra forma de salvação que não seja através da cruz. Então, ele vai desfazendo a verdade, né? E vamos continuar lendo, isso vai clareando o nosso entendimento, nós vamos entender melhor aí. Diferente da estabelecida por Deus e pela sua palavra. São manifestações do mundo, ou seja, tudo aquilo que nos leva para longe de Deus, nos afasta da manifestação da palavra de Deus, então, são manifestações do mundo. O apóstolo João apresenta 3 aspectos que manifestam o amor ao mundo, ou seja, 3 aspectos que manifestam o amor ao mundo. Como é que eu sei que eu estou amando o mundo? Como é que eu sei? Estou amando o mundo. Através dessas 3 coisas. Os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida. Através dessas 3 coisas aqui, a gente consegue perceber se nós estamos amando mais a Deus ou amando mais ao mundo. E nós vamos aprender no nosso estudo aí no decorrer, tá bom? Essa palavra aqui, ó, 1 João, capítulo 2, do 15 ao 17, lá na sua Bíblia vai estar escrito exatamente isso daqui, olha. E não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece para sempre.
Olha só que interessante, você viu aí? Então, essas coisas, elas desagradam a Deus e elas nos afastam da presença de Deus. Ou seja, o amar o mundo. Então, nós podemos fazer um diagnóstico da nossa vida, né? Nessa letra A, o mundo, nós podemos fazer um diagnóstico da nossa vida, sabendo que o inimigo da nossa alma, ele tem o controle sobre essas coisas que estão no mundo. Mas como Jesus mesmo disse que orou, né, a oração sacerdotal, quando Jesus ora, ele diz: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então, ou seja, Deus não vai nos arrancar do mundo, nós vamos viver no meio desse mundo mesmo. Agora, nós podemos amar esse mundo? Não, está escrito, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Então, nós não podemos amar o mundo e nem as coisas que há no mundo. Porque se nós amarmos o mundo, o amor de Deus não está em nós. Então, nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. Vocês lembram do primeiro grande mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, é isso que nós precisamos aprender. Amar a Deus sobre todas as coisas. Durante o estudo, nós vamos discorrendo aí os assuntos, né? Mas aqui está bem explicado, você viu a ilustração. Então, esse aqui é o mundo, é um cenário do mundo, né? Então, vamos lá. Vamos começar falando sobre o desejo da carne. Porque, veja bem, para você fugir de cair nesse amor ao mundo aí, você precisa fugir do desejo da carne. Então, desejos da carne. Quais são eles, os desejos da carne? Só aqui nós gastaríamos, investiríamos um tempo aí extraordinário para falarmos. Então, hoje nós vamos trabalhar, né? Nós trabalhamos aqui o mundo, já explicamos uma introdução sobre o que é o mundo. Agora nós vamos trabalhar o desejos da carne. Nós vamos trabalhar esse tema a partir de agora. Olha o que diz aí na nossa tela, né? Aqui em cima, olha o que diz na nossa tela. São aqueles que existem por causa da nossa natureza e nos impulsiona a fazer o que é mal. Isso é o desejo da carne. Então, a natureza humana, o homem por si próprio, ele já é mal. E eu vou explicar isso daqui a pouco, tá bom? Então, nós prosseguimos aqui, olha, incitando-nos desde criança a seguir os comandos da carne. Pode-se descrever com a satisfação, paixão ou gozo que se sente pelas coisas erradas e com as quais damos lugar ao pecado em nossas vidas. Então, por que diz ali que desde criança? Lembra que Jesus disse? Olha, Jesus disse para Nicodemos, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Por que Jesus fala do novo nascimento? E Jesus disse, quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Então, o que isso significa? É o que está aqui, olha. Todos nós nascemos errado. Todo ser humano nasce errado. Por que o ser humano nasce errado, pastor Enéas? Sabe por quê? Porque todos nós nascemos da vontade da carne. Nós nascemos do primeiro Adão. Ou seja, nós somos concebidos segundo a desobediência. Então, nós somos gerados segundo o pecado. Todo homem é gerado segundo o pecado. Por isso que uma criança, olha aqui, que vai falar da criança, não vai? Onde nós falamos aqui das crianças? Olha. Incitando-nos desde criança a seguir os comandos da carne. Então, desde criança, uma criança, por exemplo, ela mal começa a andar e falar, ela já morde a outra criança. É ou não é? É até engraçado. Ela já morde outra criança, ela belisca a outra criança, ela toma as coisas da outra criança. Então, ela já tem uma pitada de maldade. O mal é o que nós chamamos, teologicamente, né? Isso é chamado de o pecado herdado, o pecado de herança. Já vem com o ser humano. Por isso, todo ser humano precisa receber a Jesus. Por quê? Porque recebendo a Jesus, eu não vou ter mais obras da carne na minha vida? Lógico que vai ter, as obras da carne vai ter. Mas você vai ter o quê? Você vai ter o fruto do Espírito sobre a sua vida. As obras do Espírito sobre a sua vida. E você vai poder ter domínio próprio para controlar essas coisas, entende? Então, por isso, você vai ter que nascer de novo.
Não do pai e da mãe agora, mas nascer da água e do Espírito, que é um outro estudo, que uma outra oportunidade nós vamos falar sobre isso. Mas aqui fica bem explicado acerca disso, olha. Então, o homem já nasce mal, já nasce com a maldade, já nasce com a semente do mal. Uma outra explicação interessante é o seguinte, lá no tempo de Adão, se você plantasse um abacaxi, o abacaxi vai produzir o quê? Ele vai produzir abacaxi. Um abacate, você planta a semente do abacate, vai produzir o que a semente do abacate? Vai produzir outro abacate. Outro abacateiro vai nascer abacate. Assim foram os homens. Adão pecou e ele produziu o homem segundo a imagem dele. A Bíblia diz que o primeiro homem que Deus faz a imagem de Deus. Mas a Bíblia diz que quando Adão, ele peca, ele gerou filhos segundo a sua imagem, a sua própria imagem, e não mais a imagem de Deus. Então ele começou a gerar homens pecadores, filhos pecadores, e nós somos herdeiros de Adão, até a vinda de Jesus. Jesus é o segundo Adão. Quando Jesus vem, vira essa página, muda essa página. Através de aceitarmos a Jesus, nós aceitamos a natureza do segundo Adão, que é Cristo. E aí nós vamos mudar essa natureza pecaminosa através do Espírito Santo. Eu acredito que você entendeu muito bem a explicação, né? Olha o que diz Gálatas 5, do 17 ao 18, vai falar sobre isso, olha. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza e lascívia. E aqui continua as obras da carne. Olha aqui, ó, na nossa ilustração, estão as obras da carne. Quais são elas? Olha, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, glutonaria. E aí sobe iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios e bebedices. Todas essas são obras da carne. Isso, obras da carne. Elas estão na vida do cristão? Sim, estão. Está na vida de quem não serve a Deus, quem não é cristão? Também estão. Mas qual a diferença, então, de servir a Deus? A diferença é essa daqui, olha. Porque a carne luta contra o espírito, e o espírito contra a carne, para que não, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Então, ou seja, quem tem o Espírito de Deus vai lutar com o Espírito de Deus e não vai deixar cumprir os desejos da carne. Eles estão em nós, mas eles vão ficar amortecidos, eles não vão dominar sobre nós. Mas quem não tem o Espírito de Deus, quem não tem a palavra de Deus, quem não tem Jesus, pastor Enéas, o que acontece? Então, quem não tem Jesus, a carne vai reinar. É o que nós vimos aí. É só você ligar a sua televisão nesse momento e você vai ver inúmeros canais oferecendo prostituição. É só você abrir o seu computador, você abrir o seu celular, vai ter vários sites de prostituição. Você vai ver várias coisas impuras. Lascívia, idolatria, feitiçaria. Ou seja, quem não tem o Espírito do Senhor está sofrendo, padecendo essas coisas. Sofrendo essas coisas, a obra da carne. A carne está dominando sobre esta pessoa, sobre esta vida. Por quê? Porque existe uma luta. Tem uma luta travada aqui. Tem uma luta travada. Para explicar melhor, porque eu vou trabalhar só as obras da carne com vocês nesse primeiro momento, quero trabalhar só as obras da carne com vocês, depois teremos uma continuação. Então, conta a história, o pastor Billy Graham, ele escreve, fala sobre isso, que tinha um aldeão, né, um homem que morava em uma aldeia, e todos os sábados, ele ia para o centro, ele ia para o centro da aldeia, né, para o centro comercial da aldeia. E lá ele levava dois cães ele levava. Um cão preto e um cão branco. E ele fazia as apostas, as pessoas vinham ali, se reuniam e tudo mais, para apostar, para fazer apostas, ok? E ele sempre ganhava as apostas. Por quê? Porque ele apostava, por exemplo, no cão de cor preta. Ele apostava, naquela semana, ele apostava no cão de cor preta. E aquele cão vencia a luta. Mas na outra semana ele trocava, ele apostava no cão de cor branca.
Mas o cão de cor branca ganhava a luta, ou seja, todos que ele apostava ganhava. Agora, por que isso acontecia? Porque os cães eram dele. Então, o que acontecia? Durante a semana, durante 6 dias, no 7º dia, no sábado, ele ia lá com os cães. Então, durante a semana, o que ele fazia? Ele alimentava um dos cães. Por exemplo, na primeira semana, ele alimentava o cão de cor preta e deixava o cão de cor branca passar fome. Então, quando eles iam lutar, o de cor preta vencia. Outro tempo, ele fazia o contrário, ele alimentava o cão de cor branca e deixava o de cor preta com fome. Então, quando ele colocava ambos para lutar, é óbvio que ganhava o que estava mais alimentado. O que essa palavra tem a ver com essa aplicação? O grande pregador Billy Graham falou sobre isso. O que tem a ver com essa aplicação? Durante a semana na nossa vida, quem é que nós temos alimentado mais? A carne ou o espírito? Porque, olha aqui na nossa tela, voltamos aqui, olha, por quê? A carne luta contra o espírito luta contra a carne. Eles são contrários um ao outro. Agora, veja bem, quem comanda essa luta e essa guerra? Nós somos aquele homem que comanda essa luta e essa guerra. Somos nós que colocamos a nossa carne para se alimentar ou nós colocamos o nosso espírito para se alimentar? Olha aí, aluno, que interessante isso daí. E no final da conta, quem é que vai ganhar a luta? É quem melhor tiver alimentado. Um exemplo aqui para você. De segunda-feira para cá, que hoje é o 7º dia. É o dia do nosso estudo bíblico, é o sábado do Senhor, é o sábado santo do Senhor, é o dia do nosso estudo bíblico. Então, do primeiro dia, que foi domingo, até o 7º dia, que é o sábado, quanto você já comeu de carnalidade, das coisas carnais? Quanto tempo você investiu nas coisas carnais? É só você somar. Lá no domingo, no primeiro dia, quanto você comeu de coisas carnais? Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, 7º dia, hoje o sábado do Senhor. Nesses 7 dias, quanto você comeu de carnalidade e alimentou a sua carne? Agora vamos voltar lá de novo do primeiro dia da semana, que é o domingo. Então, lá no domingo, de domingo até hoje, o 7º dia, quanto você comeu espiritualmente? Quanto você alimentou o seu espírito? De quanto você alimentou o seu espírito? Esse é o resultado hoje aqui no 7º dia? O quanto você está forte diante de Deus ou não. A sua carne está mais forte aqui no 7º dia hoje? Ou o seu espírito está mais forte? O resultado, quem trouxe para a sua vida não é nem Deus e nem o diabo. Somos nós que decidimos essa história. Nós somos aquele que alimentamos. Então, eu alimento a minha carne todas as vezes que eu vou me envolver com as coisas do mundo. Então, eu alimento a minha carne. Quantos filmes seculares eu vi essa semana? Estou alimentando a minha carne. Quantas reportagens, quantas coisas sobre coronavírus eu vi esta semana? Quantas pessoas morreram durante essa semana por causa do coronavírus? Eu fui alimentando a minha carne. Agora, alimentar o meu espírito. Quantos textos bíblicos eu li essa semana sobre cura? Quantas vezes eu me alimentei da oração, do jejum, da leitura bíblica? Quantos filmes gospels, filmes espirituais eu assisti durante essa semana? Quanto tempo eu me dediquei durante essa semana no espiritual? Então, pronto. Você vai subir na balança, vai colocar as obras da carne, vai colocar as obras do espírito, e você vai ter um resultado extraordinário. Você vai saber quem é que está vencendo a luta. E dessa maneira nós vamos caminhando aí para a conclusão dessa primeira etapa, hein? Isso mostra o conflito que vive todo cristão. A carne quer uma coisa, o espírito quer outra. Daí a importância de alimentarmos o nosso homem espiritual. Lembra o que o apóstolo Paulo falou do homem espiritual? É o homem espiritual. O homem espiritual, ainda que o meu homem exterior, ou seja, que o meu homem por lá de fora se corrompam a cada dia, mas o meu homem interior se renova a cada manhã. Esse se corromper a cada dia, o homem que está por lá de fora, não é no pecado, é se corromper, se desgastando no jejum, se desgastando na oração, se desgastando e investir no reino de Deus. Então, o homem do lado de fora vai se desgastar, você às vezes vai até ficar desfigurado,
com o seu rosto desanimado, mais do que de buscar, de investir tempo nas coisas do Senhor. Aí, nesse momento, o seu homem interior, o seu homem espiritual, vai se renovar, vai ficar forte. Você está entendendo, meu irmão, minha irmã, meu querido aluno? É dessa maneira. E somos nós que decidimos isso, não é o Eterno. O Eterno, ele nos dá graça. A salvação é pela graça. Agora, nos mantermos salvo custa um preço. Custa um preço espiritual, um preço que vai custar aí na presença de Deus, tá bom? Então, é isso daí. E o Gálatas 5, né, do 19 ao 21, você consulta aí certinho. Nosso propósito, então, deve ser que nosso espírito vença a luta contra a carne. É isso, esse é o resumo aqui da ópera. Esse é o nosso resumo. Que o nosso espírito vença a luta contra a carne. Agora, vem cá, o pastor Enéas pode vencer por você? O apóstolo pode vencer por você? Não, não podemos. Quem tem que vencer essa luta, meu querido aluno, é você. Você precisa vencer esta luta. É uma luta diária, é dia a dia, é você. Então, não queira vencer por mês inteiro. Também vou te dar uma dica. Eu vou vencer por mês inteiro. Não, calma aí, vence hoje. Hoje você vence, se alimentando. Amanheceu o seu dia, ore a Deus, busque a Deus. Tem condição de fazer um jejum? Aplica-se um jejum. Tira o café da manhã, depois você vai almoçar, vai até o almoço. Ah, consigo jejuar mais? Jejua mais, então. Domina essa carne. Põe essa carne no joelho, põe essa carne no chão, derruba ela. Entende, querido aluno? E é assim que nós vamos vencer os desejos da carne. E só dessa maneira nós não vamos cometer aqui o erro de amar o mundo. Porque perto está o Senhor Deus daqueles que o buscam. Quanto mais longe do Espírito, mais longe de Deus. E quanto mais longe de Deus, mais perto da carne. Quanto mais perto da carne, mais perto eu estou do mundo. E quanto mais perto do mundo, o amor de Deus se esfria na minha vida. E aí eu vou cometer isso aqui, ó, querido aluno, está olhando ali, ó. Aí nós corremos o risco de cometermos esse pecado aqui, olha. Cadê ele, né? Vamos achar ele aqui. Exatamente aqui, olha. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, o meu conselho para você, meu querido aluno, dentro desse estudo, nesse primeiro momento, essa primeira etapa, é que você vença esta luta, tá bom? Vença essa luta aí, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá certo? Nós vamos trabalhando aqui, nesse primeiro momento do estudo bíblico, nós vamos trabalhar um tempo menor de estudo para você, né, para que você vá se adaptando. Para quê? Para que você não pule as etapas de ensinamento, né? Então, o nosso próximo tema aqui que nós vamos trabalhar na nossa tela é esse daqui, olha, nós falamos um pouco sobre o mundo, falamos sobre o desejo da carne, então nós vamos voltar depois para falar sobre o desejo dos olhos, falar sobre a soberba da vida. Aí nós vamos dar sequência no nosso estudo. Tá certo, querido aluno? Então, eu tenho certeza que nós já aprendemos aí alguma coisa, né? Alguma coisa nós já aprendemos aqui nessa primeira parte do estudo. Então, com certeza, você pode estar preparado para o nosso próximo encontro, para a nossa próxima aula. Tá certo? Então, ficamos assim, ficamos combinados assim. Nós fizemos essa primeira parte do nível 1, né, a primeira parte, aí vamos ter uma segunda parte. Nós falamos sobre o cuidado com o mundo, é o nosso tema central. Nós falamos um pouco de o mundo, né, o que é o mundo, explicamos aí para você, recapitulando, nós falamos sobre o que é o mundo e falamos sobre o desejo da carne. No nosso próximo estudo, a gente continua aí a sequência do estudo, né, falando sobre o desejo dos olhos, né? Aí nós vamos falar o desejo dos olhos, é a nossa próxima linha de estudo aí. Tá certo? Olha, Deus te abençoe. Que o Eterno te abençoe e te guarde, que o Eterno faça
resplandecer o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Eterno estenda as mãos sobre ti e te dê a paz. Até o nosso próximo encontro, a nossa próxima aula, em nome de Jesus.